Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, filhos, podemos nos sentar. Querido diácono Valmir, seminarista Bruno, irmãos e irmãs, como o padre já disse no início, que alegria mais uma vez estar aqui, nesta casa que é dedicada a Nossa Senhora Aparecida, e mais um ano rezar juntos com vocês um dia dessa dozena. Sempre celebrar, se preparar para a festa do nosso padroeiro é uma alegria ao nosso coração. Mas quando a gente se trata de uma novena, de uma dozena, de uma festa que é dedicada a Nossa Senhora, se torna ainda mais especial. Assim como o padre lá em Limeira tem essa graça, vocês têm aqui também de estar, numa comunidade, numa paróquia, uma igreja matriz, que é dedicada a Nossa Senhora Aparecida. Antes do padre dirigir uma palavra, acerca desse momento especial, nós precisamos aqui também olhar para a liturgia deste domingo, que é o 28º já do tempo comum. A liturgia de hoje, as leituras, o Evangelho, é um convite tão bonito para nós pensarmos, para nós refletirmos acerca do que é essencial para dar sentido à nossa vida.
Porque às vezes, né, Padre, a gente busca tantas coisas e a gente acaba não buscando o que é essencial para nós. Muitas vezes a gente olha tanto para as coisas do mundo e a gente não busca, não vive aquilo que vai nos conduzir um dia à vida eterna. Vejamos a primeira leitura, tirada então do livro da sabedoria. O autor deste livro, ele faz em forma de elogio, né? Ele fala do que é a sabedoria. O autor até coloca assim, né, que o poder e a riqueza são insignificantes diante da sabedoria, diante daquilo que vem de Deus. E realmente é verdade, né? Diante das coisas de Deus, diante daquilo que Deus tem a nos oferecer, né, qualquer riqueza, qualquer bem material não se compara àquilo que Deus quer dar, àquilo que Deus quer oferecer a nós. E o Evangelho de hoje nos ajuda nessa reflexão. Se vocês, filhos, fizerem uma recordação, nós estamos, esse ano, é o ano B da nossa liturgia, nós estamos refletindo, rezando o Evangelho segundo Marcos. E nas últimas semanas, vocês notaram, né? Jesus ele está fazendo um caminho. Jesus e seus discípulos estão caminhando para Jerusalém. Jerusalém é o lugar no qual vai se dar todo o processo da prisão, da condenação, da morte e depois da ressurreição de Jesus. E aí, esse caminho que Jesus faz com os seus discípulos tem sido um itinerário, tem sido um caminho teológico e catequético. Olha que bonito, né? Tem sido um caminho de catequese. Quando a gente é um pouco, a maioria, né, criança, vai à catequese. Alguns talvez não foram quando criança, mas depois de adulto fizeram o caminho da catequese. O importante é fazer. E aí, então Jesus tem feito esse itinerário, esse caminho catequético com seus discípulos. E vocês já perceberam que toda semana, nesse caminho, Jesus ele é interrompido. Ou seja, pelos fariseus e mestres da lei, ou seja, por alguém, sempre vem uma questão nesse caminho que Jesus está fazendo até Jerusalém. E no texto de hoje, no relato de hoje desse caminho, enquanto Jesus caminhava, o Evangelho nos coloca que alguém correu ao seu encontro, alguém foi ao encontro de Jesus. E aí, filhos, se nós lermos esse Evangelho em Mateus, Mateus vai dizer que foi um jovem, né? A gente até costuma dizer que é o jovem rico. Mas Marcos não fala de um jovem. Marcos fala que era alguém, apenas alguém. Uma pessoa foi ao encontro de Jesus. Essa pessoa pode ser o padre, essa pessoa pode ser o diácono, o seminarista, qualquer um de nós que estamos aqui, podemos ser essa pessoa que foi ao encontro de Jesus. Mas aqui fala que essa pessoa que foi ao encontro de Jesus era um homem muito rico, era também obediente aos mandamentos e era sedento de vida eterna. Porque vocês viram o que ele disse? Quando ele viu Jesus, ele fala: bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus já fala: olha, bom é Deus, Deus é bom. Mas ele continua: mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E Jesus começa, fala: olha, você segue os mandamentos, honra o teu pai e a tua mãe, ama o teu irmão, não prejudica a vida do outro, não faz trapaça, não é maldoso. E aquele homem falou: mestre, eu faço tudo isso. Jesus fala: que bom que você segue, né, aquilo que é próprio da sua religião, da sua igreja. Que bom que você segue tudo isso. E aí, essa parte do Evangelho eu gosto muito, que fala que Jesus olhou com muito amor, né, para aquela pessoa, para aquele homem, e falou: que bom que você faz tudo isso. Agora, sabe o que você precisa fazer? Vender tudo que você tem e me seguir. Aí o Evangelho fala que esse homem foi embora, né, não continuou o caminho com Jesus. Na outra comunidade que eu rezei lá em Limeira antes de vir aqui, eu dizia lá, né, para a comunidade:
Não é pecado a gente ter um carro, uma casa, a gente poder viajar, não é pecado. Pecado é se tudo isso for fruto, né, da enganação, se for fruto da exploração do outro. Agora, se for fruto do seu trabalho, o que você tem, não é pecado, né, não é pecado. Mas a grande questão, filhos, né, é o apego excessivo aos bens deste mundo. Esse homem queria a vida eterna, e Jesus falou qual era o caminho. Mas quando Jesus disse para ele que ele precisava se desfazer daquilo que ele tinha, ele foi embora, porque ele não foi capaz de se desapegar. Não sei se vocês conhecem gente que é apegada com as coisas do mundo, né? Misericórdia. Tem gente que às vezes dá mais valor para um carro, às vezes para a limpeza da casa do que para alguém. Ai, padre, não precisa limpar a casa? Precisa sim, né? Diz que o padre está falando, não, né? Mas o padre está falando aqui do apego, né? Do apego excessivo. Às vezes a gente se apega tanto aos bens deste mundo, e a gente não busca, filhos, o que é essencial. Nós não buscamos o que é essencial. Mais do que ter, a gente precisa ser uma boa pessoa, ser um bom cristão, ser bom, amar, perdoar, ajudar. O que vai um dia nos levar, o que vai um dia nos conduzir ao reino, é o que a gente faz de bom aqui. É o que a gente faz de bom. Lá na paróquia eu tenho o costume de falar para o nosso povo assim, né? Não sei se aqui em Porto Feliz tem. Tem caixão aqui com gaveta? Alguém já viu uma gaveta? Não vai no velório e puxa uma gaveta, vrap, assim, ó. Aqui lá em Limeira não tem, não sei se aqui tem. Né? Mas às vezes tem gente que acha que o caixão tem gaveta. Né? Tem gente que às vezes acha que vai levar tudo na gaveta do caixão. Vocês já imaginaram se o caixão tivesse gaveta? Vamos imaginar. Então você está lá sendo velado, tal, tem uma gaveta, puxa. Aí você coloca tudo que você tem lá, dinheiro, tudo, e o pessoal no velório está te olhando. Aí te enterrou. Você não ia nem descansar em paz, né? Mal você enterrou, alguém ia lá virar o C para levar o que tinha no caixão. Pode estar dando esse exemplo assim, para a gente poder entender que a gente não leva nada. A gente não vai levar bens daqui, nós vamos levar daqui coisas boas. O amor, né, a mão estendida, o perdão. Eu vou levar aqui aquilo de bom, né, que eu fiz. Os bens deste mundo, com todo cuidado, né, com tudo aquilo que é necessário, a gente vai usar. Mas o que vai nos conduzir um dia à vida eterna, né, o que vai nos levar um dia a estar ao lado de Deus, é as coisas que aqui nós fizermos, né? Então que a gente, né, filhos, não se apegue às coisas deste mundo, né, que a gente busque aquilo que vem de Deus, que nós possamos buscar, né, o que vem do alto. E que bonito, né? O Salmo, ele nos ensina a pedir ao Senhor o que é essencial. Dai ao nosso coração sabedoria, primeira leitura. Então que a gente busque aquilo que é essencial, que a gente peça do alto a sabedoria, o discernimento, a iluminação do nosso Deus para que nós vivermos da melhor maneira possível. E se nós temos os bens, fruto do nosso trabalho, e com aquilo que você tem, você puder auxiliar o outro, faça, filhos, né? Faça. Se o seu carro puder conduzir alguém que precisa, se você puder acolher na sua casa alguém que precisa, se você puder ajudar alguém, né, com alguma coisa, seja material, com alimento, ajude. Porque o que vai nos conduzir um dia são as nossas boas obras que aqui nós, né, fazemos. E aí eu fiquei pensando hoje, né, olha, o evangelho de hoje, essa liturgia, e nós assim pensarmos um pouquinho nesses dias que nós temos vivido aqui. O padre acompanhou um pouquinho, vocês fazem, né, as orações da novena antes da Santa Missa, mas cabe aqui uma palavra, uma vez que nós estamos aqui, né? A gente está falando aqui de desapego, nós estamos falando, né, das coisas simples, do ser. Olha para a vida de Nossa Senhora, para a vida de Maria, né? Para a vida de Maria. Escolhida para ser a mãe do Salvador, e aí podia ter sido a mulher, né, que sentava em qualquer lugar e falava, vocês vão me servir, porque eu estou gerando o Filho de Deus. Mas o que Maria fez? Ela preferiu o serviço. Ela preferiu servir e não ser servida, né? E aí,
quando a gente se reúne numa igreja que é dedicada a Nossa Senhora Aparecida, lembrando o serviço da Virgem Maria, a gente precisa lembrar que essa festa, esse momento que nós estamos vivendo aqui nesta comunidade, em tantas outras comunidades, é feito em torno de uma imagem que foi encontrada por pobres pescadores, por gente simples, por gente humilde, né, por gente que era trabalhador. O padre até colocou aqui, né? Eram homens muito simples e na simplicidade do coração deles, Deus se revelou através de uma simples imagem, quebrada, esquecida e jogada no fundo de um rio. E aí, filhos, né? Deus fala, Deus se manifesta nas coisas simples, nas coisas pequenas, talvez até naquelas coisas que pareçam insignificantes, né? Deus se manifesta. E aí aqueles pescadores alcançaram essa graça que é incomensurável, não tem nem como a gente falar, e nós aqui estamos hoje também diante desta imagem que foi encontrada, que foi esquecida, que foi aparecida, né? Que apareceu para cuidar daquele povo que precisava tanto naquele momento do cuidado, da intercessão, do amparo da Virgem Maria. Deus, ele tem concedido graças incontáveis ao seu povo, a cada um de nós, pelo sinal de uma simples imagem de Maria, que é a mãe de Deus, a mãe de Jesus Cristo, a mãe de todos nós. Por isso que o padre dizia, né, celebrar a festa do padroeiro é uma graça, mas quando se trata de celebrarmos uma festa que é dedicada a Nossa Senhora, a graça ainda é maior, porque nós estamos diante daquela que é a mãe do dispensador de todas as graças, de todas as bênçãos das nossas vidas. Então que nós possamos recorrer a Nossa Senhora Aparecida, pedir a intercessão dela, pedir o cuidado dela para a nossa vida. Com toda certeza, nesses dias, vocês têm vindo, têm derramado o coração, a alma de vocês em oração, pedindo a intercessão da Virgem Senhora de Aparecida. Se o padre perguntar, quem aqui já recebeu uma graça de Nossa Senhora? Todo mundo vai levantar as mãos. E talvez o padre pode perguntar, quem já recebeu um milagre pela intercessão de Nossa Senhora, né? Porque tem a graça e tem muitas vezes o que é o milagre. Quem faz, nós sabemos, é o Filho, mas ela leva até ele, né? Às vezes os nossos irmãos que não estão conosco, às vezes eles falam, mas não é muito mais fácil pedir para o filho? Às vezes eles falam, né? Claro que é mais fácil pedir para o filho, mas é diferente pedir para a mãe, né? É diferente quando a gente olha para aquela imagem e conversa com a Virgem Maria, e aí fala das nossas dores, das nossas lutas, né? Das angústias do nosso coração, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Antes de rezarmos o creio, o padre vai convidar vocês para a gente ficar um pouquinho em pé, por gentileza, e vamos olhar para a imagem de Nossa Senhora, olhar para a Virgem Maria. Eu sei que vocês já estão derramando o coração, derramando a alma aqui nesses dias, mas agora nós vamos, né, a partir do que nós ouvimos, da sabedoria que vem de Deus, da simplicidade, nós vamos estender a nossa mão, né, para a Virgem Maria. Vocês vão ajudar o padre, que o padre não é muito bom não, viu? E a gente vai dizer assim para ela, ó, Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho.
Padre vai pedir para vocês, filhos, né? Sempre que às vezes o coração estiver um pouco apertado, angustiado. Eu sei que a gente tem muitas coisas para agradecer, o Padre sabe. Mas eu sei também que nos últimos 2 anos, né? Talvez tantas angústias, tantas coisas que passaram ao coração. E quantas vezes nós recorremos a Nossa Senhora, pedindo amparo, pedindo o cuidado dela. Então toda vez que o coração estiver um pouquinho ali angustiado, apertado, né? Lembre um pouquinho desse trechinho dessa canção e peça para Nossa Senhora cuidar do seu coração, cuidar da sua vida, cuidar daquilo que está aqui e que precisa, né, ser confiado a ela. Vamos mais uma vez bem bonito para a gente terminar com as nossas mãos para ela dizendo: Nossa Senhora, me dê a mão, Cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. cuida de mim. Então, filhos, você está confiando um pedido, confiando algo à Nossa Senhora, deixa ela cuidar, viu? Confia. Lá na paróquia eu falo que a gente confia desconfiando às vezes, né? A gente coloca e a gente fica, ai, será? Deixa, tá? Deixa ela cuidar. Como criança no colo da mãe, né? Se coloque no colo dela e deixa ela cuidar daquilo que você tem confiado a ela nesses dias dessa dozena. Creio